Bolsonaro está em prisão domiciliar. A ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi motivada pelo descumprimento reiterado de medidas cautelares. Em ato público ontem no Rio, o ex-presidente se dirigiu aos apoiadores por meio de um telefonema do senador Flávio Bolsonaro, do PL. O filho de Bolsonaro também chegou a publicar a mensagem numa rede social. Moraes afirmou que o desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que Flávio removeu a postagem depois. Há menos de 2 dias para o início do tarifaço, o Brasil abre 132 dias desde que se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em casa por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nós vamos a Brasília, ao vivo, Vladimir Neto. Boa noite. Boa noite, Bonner, Ana Luísa, boa noite a todos. Nós estamos em frente à entrada do condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. As 2 equipes da Polícia Federal que vieram cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes chegaram aqui ao condomínio no fim da tarde, por volta das 6 horas. Os policiais estavam monitorando a localização de Bolsonaro pelo sinal da tornozeleira eletrônica e assim que ele se aproximou de casa, os policiais o abordaram em frente à garagem. Segundo fontes da Polícia Federal, o ex-presidente foi informado da decisão de prisão domiciliar e, num primeiro momento, não quis assinar. Pediu que a PF esperasse a chegada dos advogados dele, mas depois, em uma conversa ali com a equipe da PF, decidiu assinar. Os policiais não fizeram buscas na casa do ex-presidente, nem chegaram a entrar, mas apreenderam o celular que estava com Bolsonaro. E esse aparelho já foi encaminhado para a perícia da Polícia Federal, e lá ele vai passar por um processo de extração de dados, e esses dados serão depois analisados pelos peritos da Polícia Federal. No fim, a PF ficou pouco tempo em frente à casa do ex-presidente, e nesse momento não há mais movimentação por lá, só a dos seguranças. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a decisão foi motivada pelo fato de Bolsonaro ter descumprido de forma reiterada medidas cautelares impostas pelo STF, entre elas o uso de redes sociais dele próprio ou de terceiros. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou a divulgação na internet do discurso de Bolsonaro por telefone para apoiadores que participaram de uma manifestação ontem em Copacabana. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão que Jair Bolsonaro utilizou redes sociais reiterando as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça, tanto que o telefonema com seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado numa plataforma. Bolsonaro gravou um vídeo em casa, sem esconder a tornozeleira eletrônica. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, Brasil. A fala foi amplamente reproduzida em perfis de parentes e principais aliados. Para Moraes, o material pré-fabricado era para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. O ministro disse que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil com a finalidade de omitir a transgressão legal. Não bastasse isso, segue a decisão, o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal, Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes destacou que a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos.
O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. O ministro disse que o Supremo foi desrespeitado e que o réu reiterou sua conduta delitiva diversas vezes, tanto na produção de imagens quanto nas ligações de áudio e vídeo, como também na divulgação maciça de seu apoio via divulgação de suas imagens nas redes sociais, em relação às medidas coercitivas ao Supremo Tribunal Federal, com o claro intuito de obstrução da justiça, evidenciando a continuidade delitiva em relação aos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Além da prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro só pode receber visitas de seus advogados e de pessoas autorizadas pelo STF. Ele também está proibido de usar celular diretamente ou por intermédio de terceiros. A primeira turma do STF aceitou a denúncia contra o ex-presidente da República há menos de 5 meses. Bolsonaro virou réu no Supremo Tribunal Federal no dia 26 de março, acusado pela Procuradoria-Geral da República de liderar uma organização que tramou um golpe de Estado no Brasil. A decisão da primeira turma foi unânime. Em maio, o STF ouviu testemunhas da defesa do ex-presidente e da acusação. Em 10 de junho, o STF interrogou Bolsonaro. Diante do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente disse que as acusações contra ele não procediam. Bolsonaro admitiu que, depois de ser derrotado nas eleições, conversou com militares sobre possibilidades de contestar o resultado das urnas, mas disse que não havia clima para um golpe de Estado e negou ter discutido o assunto. Não existia essa vontade, o sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. Eu repito, só foi conversado essas hipóteses constitucionais, tendo vista o TSE ter fechado as portas para a gente. No interrogatório de junho, Bolsonaro também disse que não desmobilizou os acampamentos em frente aos quartéis por temer algo pior. O momento é muito forte. Se nós simplesmente desmobilizássemos aquilo, poderia o pessoal ir na região aqui da Praça dos Três Poderes, fica pior ainda. E talvez, para minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os cursos militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Já no dia 18 de julho, o ministro Alexandre de Moraes impôs medidas restritivas contra Bolsonaro por considerar que havia indícios de que o ex-presidente estaria atrapalhando o processo. Bolsonaro passou a ser monitorado com tornozeleira eletrônica. Foi proibido de sair de casa à noite e nos fins de semana e de publicar em redes sociais, e inclusive de usar redes de terceiros para esse fim. Essas restrições foram impostas por conta do inquérito contra um dos filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que estaria articulando com o governo americano sanções contra ministros do STF. A PF indicou que Eduardo contava com o apoio direto do pai em uma ofensiva para constranger autoridades brasileiras e interferir no andamento da ação do golpe. O ministro Alexandre de Moraes avaliou que, com isso, o ex-presidente passou a integrar ativamente a execução dos atos investigados. Além disso, a PGR considerou que havia risco de fuga de Bolsonaro. Dias depois, o ex-presidente foi a um ato político no Congresso. A jornalistas mostrou a tornozeleira e disse que estava sofrendo uma humilhação. O vídeo foi postado nas redes de aliados, incluindo a do filho Eduardo. Moraes então intimou a defesa de Bolsonaro a dar explicações. Os advogados responderam que o ex-presidente não havia descumprido a determinação, porque não usou as redes sociais,
que não havia como controlar publicações de terceiros e questionaram se o ex-presidente estaria proibido de dar entrevistas. Moraes, então, afirmou que as entrevistas não estavam proibidas. Considerou que a ação de Bolsonaro no Congresso... Xandão está magnético. Xandão está magnífico. Xandão é magnânimo. Xandão está magnetizado. Entendeu?